Boas, pessoal. Desta vez vou-vos falar de um assunto proibido e, mais uma vez, eu acho que as minhas palavras falam por mim relativamente àquilo que me caracteriza. Vou-vos falar de 7 de março de 2017, onde uma conferência organizada pela Nova Portugalidade, a conferência contava efetivamente com o professor Jaime Nogueira Pinto, era o único orador, relativamente ao tema populismo ou democracia, o Brexit, Trump e Le Pen em debate. Foi realmente o convite apresentado através da página de Facebook desse movimento, a Nova Portugalidade, para um auditório da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, cujo presidente é nada mais nada menos que, na altura, o Francisco Pinto Balsemão. O que é que sucede? 24 horas antes de digamos, o debate, neste caso, a conferência e debate ter sido efetivamente concretizada, a Associação de Estudantes, que é composta justamente por esquerdistas, maoístas, bloquistas, socialistas, comunistas, enfim, acabou efetivamente por pressionar a direção escolar, do qual o diretor também é um comunista muito conhecido, e com essas pressões sobre uma falsa justificação relacionada com situações de segurança que poderiam pôr em causa efetivamente a integridade dos estudantes, a direção acabou realmente por deixar-se persuadir e acabou por cancelar essa mesma conferência de debate. Pronto. O que levou efetivamente que os elementos da Nova Particularidade, alunos, estudantes, inclusive pelo menos 10 membros dessa mesma escola, essa escola de doutrinação marxista, e entre outras pessoas que simplesmente teriam interesse de assistir efetivamente a esta conferência de vários setores etários, moveram-se de forma organizada, pacífica, organizaram-se junto às escadas da estação do metro do Campo Pequeno, em Lisboa, junto à Praça de Torres, e com isso o objetivo era somente apresentar uma carta de contestação, de pedido de reavaliação relativamente à decisão tomada por parte da direção escolar. Essa carta, o objetivo, tinha como ser entregue diretamente à pessoa responsável pela decisão, nomeadamente ao diretor da escolar. Pronto, apenas isso. O que é que sucede? Eu estava lá, eu segui o apelo, assumo, realmente atendi o apelo, estava a trabalhar naquela zona e compareci com vários elementos. Um deles era justamente o Vítor Luís Rodrigues, que é realmente um veterano dentro do movimento nacionalista, talvez antes de 1964. Tínhamos também muitos jovens, muitos adolescentes, e eu era talvez o segundo mais velho. Aquilo que eu percebi, a minha imagem encontra-se efetivamente na fotografia, depois vai ser apresentado no vídeo. Estou eu de camisola azul, como disse, tinha acabado de vir do trabalho, e com isso nós então deslocámos no transportes públicos diretamente para o estabelecimento escolar. O objetivo seria justamente esse, e realmente estávamos na direção do gabinete do diretor, quando percebemos, efetivamente, que a meio encontramos então uma sala onde se encontraram alguns indivíduos e percebemos que aquilo seria realmente o local, digamos, a sede, o espaço da Associação de Estudantes, que acabou por levar esta falsa moção de censura contra um debate, uma conferência de qual era suposto ter acontecido no dia, como disse, o dia 7 de março de 2017, às 18h30, era uma terça-feira. Não houve quaisquer confrontos, como vocês poderão verificar nos vídeos que eu gravei. Conseguimos realmente reter, inclusive foram utilizados por intermédio do grupo junto dos meios de comunicação social, onde se verificou efetivamente que nós, a única coisa que fizemos foi dialogar, conversar, ou pelo menos tentámos. Porque a verdade, o que realmente aconteceu foi justamente o contrário. Houve realmente uma opressão verbal por parte desses mesmos membros da Associação de Estudantes, tanto a rapariga, vocês vão verificar, como também dos indivíduos que estavam lá. Nós fomos simplesmente proibidos de gravar a conversação,
O objetivo aqui talvez seria também promover um pouco a nossa posição junto de qualquer pessoa, através das redes sociais, demonstrar efetivamente que fomos lá, o nosso objetivo era aquele, estávamos a cumprir o nosso objetivo, houve efetivamente uma tentativa de conversação, de diálogo, uma pequena interação, que levou a que este grupo homogéneo fosse efetivamente quase que censurado, quer dizer, nós fomos ali oprimidos, e quando digo oprimidos eu falo realmente a sério, de uma forma tácita, linear, onde efetivamente não tivemos quase a capacidade de dialogar, pedimos logo a identificação, olhar para nós, é como se fôssemos marginais, e nós não mostramos o nosso objetivo, e efetivamente estamos já para apresentar a carta ao diretor, isto pelas palavras mais do Vítor Rodrigues, do Nuno Afonso, Nuno Afonso esse que depois vou explicar quem é que veio, quem é que é, aqui no projeto que realmente que ele veio a assumir, e foi uma tentativa de clarificação e também de tentativa de moção relativamente à posição da parte da Associação de Estudantes, porque é algo que era totalmente inconcebível, no tal Estado de Direito, onde a liberdade de expressão realmente deveria vingar sobre tudo o resto, mas tal não se verificou. Pronto, aquilo que eu percebi e aquilo que conseguimos realmente identificar era que muitas dessas pessoas estariam integradas muito provavelmente a Jotas, JCP, PS, Bloco de Esquerda. Isto porque eram indivíduos que nós viemos a perceber mais tarde que, através realmente da sua aparência, efetivamente que eram intervenientes. Ou seja, aquela associação, em 2017, efetivamente estava totalmente ocupada por marxistas, comunistas, desde JS, a Juventude do Bloco de Esquerda, a JCP, possivelmente o MAS também, entre outros. Mas nós é que acabamos de ser oprimidos, ou seja, não tivemos a capacidade, nem sequer, vocês vão verificar a dificuldade que eu tive de tentar captar algumas imagens. Estávamos constantemente a ser perseguidos com os olhos, estavam basicamente a despromover-nos qualquer direito de nós estarmos ali, de estarmos a apresentar essa mesma carta, essa mesma contestação escrita, formal, da nossa parte, e quase que estávamos a tentar aqui dissecar, perceber quem éramos, o que é que estávamos ali a fazer, qual era o direito que nós tínhamos, quantos de nós eram efetivamente estudantes daquele estabelecimento de ensino, tudo uma questão de questões e tudo um conjunto de, efetivamente, de várias perguntas e de várias abordagens verbais que eu até posso vos admitir que senti-me envergonhado face à nossa passividade e à falta de reação. De uma forma até bastante polida, educada, cordial, tentámos realmente explicar, sobrepor um pouco e tentar manifestar efetivamente quais eram as nossas intenções. E saímos lá, obviamente, com o objetivo cumprido, a carta foi efetivamente entregue, que é direito, mas também com um pouco a sensação de indignação, de frustração. Estamos a falar então de um período, digamos que pré-primaveril, ou seja, onde o frio ainda abundava. Não havia quase ninguém, eu não me lembro de ver ninguém de t-shirt, vocês podem ver pelas imagens, por isso era um pouco peculiar o facto de estarem a falar em tatuagens. Eu, como já indiquei várias vezes, não tenho tatuagens, nunca tive, não tenho, não estou interessado em ter. E eu estava vestido de uma forma bastante formal, camisola azulinha, camisola de malha, camisinha branca por baixo, uma calça de gangue, um sapato, enfim. Nunca houve qualquer tentativa de conflito da nossa parte, não houve mesmo, bem pelo contrário, como disse, nós estávamos realmente bastante passivos. Não houve qualquer tentativa ou linguagem corporal pudesse representar qualquer tipo de ameaça à integridade física das pessoas, bem pelo contrário. Embora estivéssemos ali em número, éramos praticamente quase tudo homens, rapazes, homens, na verdade é que nós é que estávamos a sentir inibidos, subjugados um pouco ao recurso do poder enquanto associação, enquanto esquerdistas, como se fossem tentores de supremacia moral sobre o facto de nós estarmos ali a exercer um direito que supostamente deveríamos estar ao nosso alcance, não é? E depois vocês veem toda uma repercussão não só mediática, mas sobretudo a nível parlamentar, onde efetivamente os tais contactos das Jotas, que estavam integrados realmente na Associação de Estudantes,
acabaram por replicar de forma bastante distorcida, como vocês poderão verificar pelas próprias imagens, a esses mesmos partidos de esquerda e extrema-esquerda com assento parlamentar, onde vilinizaram-nos, ou seja, tornámos praticamente criminosos, marginais, falaram em milícias de extrema-direita, falaram de grupos neonazis que foram lá com o objetivo de ameaçar a integridade física, quando foi justamente o oposto. Eu penso que se tivesse continuado efetivamente a filmar, mesmo quando eu estava a dar indicações para o deixar de fazer, o que é algo que a mim faz-me confusão, porque para todos os efeitos, em qualquer estabelecimento de ensino há sempre câmaras de vigilância do qual não pedem autorização para nos filmar, seja aos estudantes e sobretudo aos visitantes. Em todo o caso, o direito de filmar, seja em espaço público ou semipúblico, obviamente é um direito que nos assiste. Nós queríamos obviamente aqui registrar um evento, uma abordagem cívica, pacífica, civilizada, que não teve qualquer intenção de, pelo contrário, foram poucas as vezes que conseguimos realmente falar. Eles dominaram o diálogo completamente e como disse, isso depois levou obviamente a um sentimento interno e coletivo, realmente de frustração, e com isso veio originar que este pequeno grande grupo, sobretudo adolescentes, tivesse realmente originado aquilo que ainda hoje é conhecido como o escudo identitário. Por isso, se me perguntar assim, tiveste alguma intervenção? Não, é assim, tive contacto com alguns desses elementos que vieram ter comigo, quando souberam que eu efetivamente tinha sido membro do PNR, e sendo mais velho, obviamente tentaram escutar, perceber um pouco a minha experiência, perceber, porque para todos os efeitos ainda sou um pouco conhecido em algumas redes sociais, sobretudo no Facebook, junto da comunidade, não tanto aqui no YouTube, e com isso realmente despertou algum interesse, houve um primeiro contacto, tivemos a trocar algumas impressões relativamente à questão da invasão migratória, e também a situação em si, e aí foi o momento em que realmente o Nuno Afonso apareceu momento como líder destacado, com uma postura bastante organizativa junto dos demais, do qual via-se que efetivamente havia uma grande afetividade da parte do restante grupo, e sim, eu penso que foi com isso a primeira iniciativa desse coletivo que depois veio originar aquilo que é, para mim, um extremo orgulho, o escudo identitário. Durante a fase do Nuno Afonso, que já não preside, já não lidera efetivamente essa mesma associação, essa organização. Por isso sim, estavam lá muitos adolescentes, estudantes, normais, caixa de óculos, risco lá, tênisinhos, camisolas, estudantes, havia também elementos, obviamente, do movimento nacionalista, não digo o contrário, trabalhadores, havia o veterano, o Vítor Luís Rodrigues, que foi efetivamente dar um pouco de apoio, foi em representação efetivamente dos portugueses primeiro, penso eu, que e penso que sim, estava um pouco incorporada a nova Portugalidade. Este foi o resultado daquilo que eu testemunhei na primeira pessoa, e com isso, obviamente, quando assisto às abordagens expressivas, bastante dramáticas de deputados, antigos deputados da bancada esquerda parlamentar, só demonstra para mim, só vai reforçar aquilo que eu já sei e aquilo que provavelmente vocês já sabem, que eles são mentirosos, eles distorcem a realidade, eles mentem com todos os dentes possíveis, eles demonizam a direita, a extrema-direita, e fazem sempre deles vítimas, quando normalmente, e esta foi mais uma situação em que foi justamente o oposto. Nós tentámos apenas exercer realmente o direito e fomos nós as vítimas, fomos nós oprimidas e quase fomos corridas a pontapé dali. Okay? Foi bastante desagradável. E aqui temos mais um episódio do qual eu estou a dar a cara, embora não tenha sido direto, eu só fui atender a um pedido de convite para inclusão realmente nesse grupo, sem saber efetivamente quem é que ia lá estar, não sabia de antemão. Isto foi um evento criado pela página de Nova Portugalidade no Facebook, e que me levou efetivamente, que ouvi a oportunidade, levou efetivamente a estar presente. Gostei bastante,
segui o caminho do escudo identitário, do Nuno Afonso e dos demais compatriotas. Adorei o trabalho deles. Não os considero de todos neonazis. Não considero-os neofascistas. São apenas miúdos que, como eu fui, reconheceram na sociedade tal como ela é as diversas adversidades, as diversas contrariações, as diversas contrariedades existentes e a sua própria revolta relativamente à matriz daquilo que nos envolve e aquilo que nos guia, através do espectro político, social e afins. Por isso, meus amigos, deliciem-se com este mesmo vídeo, ok? Deixem os vossos comentários em baixo, subscrevam, partilhem, digam, façam tudo aquilo que a vossa consciência pedir, está bem? Até à próxima. Força Portugal! A presença e a vontade de grupos, esses sim violentos, esses sim extremistas, que disseram que estariam presentes a exercer, através de milícias, têm ameaçado fisicamente membros da direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e todos aqueles que se opuseram. A ação provocatória e agressiva de organizações de extrema-direita, aliás, bem expressas no desenvolvimento deste processo, com a ação intimidatória que já aqui foi referida. Invasão da Associação de Estudantes, convocatória de uma manifestação de um grupo neonazi para a porta da faculdade, ameaças dirigidas pessoalmente aos dirigentes da Associação de Estudantes, uma mobilização de uma verdadeira milícia de arruaceiros de extrema-direita que se vieram apresentar nos últimos dias no espaço da Universidade e da Faculdade. A caldeirada ideológica, o autêntico aborto, diria eu, ideológico, o autêntico terrorismo que está por trás exatamente desta situação e que causou. Porque eu, já agora, e ainda me sinto mais contente por isso, sou exatamente um dos elementos que ontem esteve de visita às instalações da Faculdade de Ciências Humanas. Não sou aluno, naturalmente, tenho 61 anos. Aliás, eu falei à frente e ao lado de cerca de 40 elementos, calhou, foi uma mobilização de elementos que eram presumíveis ou teriam sido espectadores e assistentes da conferência do Dr. Nogueira Pinto, e entre nós falámos e resolvemos ir lá entregar para a direção da faculdade uma carta de protesto que não foi entregue anónima, mas foi assinada por um de nós, mas que era em nome de um grupo de jovens. Eu não sou um constitucionalista e também não sou nenhum extremista louco, nem sou neonazi, nem sou fascista. O que nós éramos, ontem, os 40, éramos um lote variadíssimo de espectadores eventuais da conferência que não houve, desde os quais cerca de 10 eram alunos da própria faculdade, e que resolvemos entregar a carta de protesto e demos a cara. E o Vítor, desculpe interrompê-lo, mas o Vítor testemunhou esta situação de que falava o Gonçalo, de ameaças. Eu, como pela minha idade, era um dos mais velhos. Eu e mais outro amigo meu que assinou, aliás, a carta de protesto e que se chama Nuno Afonso, eu sou o Vítor Rodrigues e ele é o Nuno Afonso, nós demos a cara e fomos entregar a carta. Simplesmente como deparámos com a associação ali mesmo ao pé e à nossa frente, e estavam lá elementos que pareciam responsáveis, e eram, tivemos um diálogo muito educado, não houve violência nenhuma, nem sequer ordinarice de qualquer espécie. Nem tínhamos bandeiras fascistas, nem símbolos nazis, tatuagens hoje encontram-se por toda a parte. As tatuagens que eu vi, sim senhora, eram iguaisíssimas ou parecidas com as de outros alunos, não tinham nada de particular. Isto é tudo uma engrenagem de propaganda mentirosa para distorcer a realidade e criar uma situação de violência. Eles é que estão a ser os reacionários. Há novas forças independentes na universidade. Tanto quanto eu saiba, o grande problema não é a existência da diversidade de opiniões, mas é a maneira como está regulada a influência que as várias correntes têm. Enquanto uma Assembleia Geral, uma RGA, puder decidir sem quórum, puder dizer que se puder aceitar que ela representa
os alunos de uma faculdade e puderem impor situações, naturalmente a direção não tem poder, não tem qualquer poder, sob pena de haver violência. Não pode ser. Muito bem, Vítor, agradeço a sua participação. Jovens revoltados. Alguns aqui, outros não. Não há problema nenhum em identificar. Nós somos um grupo plural de estudantes universitários e alguns pós-universitários votaram aqui. Sim. Não possam? Mas há. Então, como é que se justifica? Qual é que é a posição da Associação dos Estudantes em relação a ter sido você está a filmar, você está a filmar a administração? Não estou a filmar, quer ver? Está várias vezes filmar. Não estou a filmar. Eu percebi, eu não estou a filmar. Apoiantes da extrema-direita e da esquerda entraram em confronto à porta da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A razão foi ainda o cancelamento de uma conferência do politólogo Jaime Nogueira Pinto sobre fenómenos extremistas como Le Pen e Donald Trump. A extrema-direita acusa a esquerda de querer impor um pensamento único. De um lado, cerca de 30 apoiantes do PNR em protesto contra o que dizem ser um totalitarismo de pensamento único dominado pela esquerda. Do outro, dezenas de manifestantes numa espécie de contraprotesto. Tudo isto acontece 2 semanas depois do polémico cancelamento da conferência de Jaime Nogueira Pinto, agendada para esta mesma faculdade. Logo nesse dia convocámos um protesto aqui para a porta da faculdade. Essa conferência foi cancelada pelo poderio que tem a extrema-esquerda, tem os comunistas nesta faculdade e nas universidades em Portugal, porque estamos dominados por uma mentalidade marxista cultural, uma mentalidade de pensamento único que só dá liberdade de expressão a eles e àqueles que se deixam subjugar, que é aquela direitinha mole e inútil. Estou aqui em nome próprio. Penso que este movimento não tem nenhum organizador, talvez da Associação de Estudantes, mas também não vi ninguém. Quem está aqui, já vi aqui ex-colegas meus, portanto, que há 20 anos estiveram aqui nesta mesma faculdade, e para mim é reconfortante ver que nos tempos que correm a afirmação pela liberdade não foi esquecida. Houve trocas de palavras e insultos entre os dois grupos. Os ânimos chegaram mesmo a exaltar-se, obrigando à ação da polícia e ao reforço do número de agentes. Durante alguns minutos, a Avenida de Berna, em Lisboa, esteve cortada ao trânsito num dos sentidos. Olha aqui à volta e veja lá se são estudantes. Muitos são estudantes, outros são claramente comunistas, ativistas, que vieram aqui fazer o frete, como é evidente, vieram fazer o papel. Isto não são estudantes genuínos, mas isso é indiferente. São muito mais, e nós somos muito mais corajosos. Diga-me lá quem é que com 30 pessoas enfrentava estas 200. E nós não estamos a enfrentá-los, nós marcámos isto, eles é que vieram fazer uma contra-manifestação. Isto acima de tudo, é um exercício de cidadania. E é neste aspecto que eu aqui estou, como um exercício de cidadania. Não é uma contra-manifestação, é sim uma manifestação de cidadania e de liberdade. Ao final da tarde, os apoiantes do PNR começaram a abandonar o local. Os estudantes acabaram também por dispersar sob o olhar atento das autoridades. Vão para casa, racistas, colonialistas. Vai pegar o militar mais alto, pelo menos colocar mais de tudo, claro.